Oi, estudiosos! Bem-vindo ao primeiro vídeo oficial que eu gravo pro canal. Eu espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Mello, ou a menina da matemática, como vocês gostam de me chamar. E aqui no meu canal a gente vai falar de muita matemática. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de como se preparar para a prova de matemática do Enem. Então, vem comigo! E esse é o temido caderno de questões do Enem. Esses daqui são de 2019. E é legal vocês saberem, como curiosidade, que você sempre pode sair com um caderno de prova faltando 30 minutos para acabar a prova, tá? Eu sempre fiquei até o final, então nunca foi um problema pra mim. Mas eu acho sempre legal ter o caderno de prova junto com você. Para começar, a primeira coisa que vocês devem saber é a estrutura do Enem. Basicamente, o Enem é dividido entre 5 provas, né? Então a gente tem no primeiro dia redação, ciências humanas e suas tecnologias, e linguagens e códigos e suas tecnologias, tá? E no segundo dia a gente tem matemática e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Todas essas provas são divididas entre 45 questões, menos a redação, obviamente. E aqui que tá a jogada. São 45 questões de matemática. A matemática tem uma parte da prova focada para ela. Então, matemática e suas tecnologias têm 45 questões. Isso mostra a importância que você deve dar para o estudo da matemática, porque ela te ajuda muito na nota do Enem, tá certo? Então, não descartem a matemática, porque são 45 questões que você vai precisar fazer dessa matéria. E a pergunta que não quer calar: como se preparar para matemática no Enem? E eu já adianto para vocês que não existe uma fórmula mágica para você ir bem na prova e acertar todas as questões, mas sim tem coisas que podem te ajudar a se preparar melhor para a prova. E são essas coisinhas que eu vou te falar para tentar te ajudar nos seus estudos. A primeira coisa que eu acho uma das mais importantes e essenciais é resolver exercícios. Como estamos falando do Enem, né, é muito legal você tentar pegar provas antigas que você encontra no próprio site do INEP ou simulados para praticar as questões da prova. O Enem é uma prova muito interpretativa, tá? Então é muito legal você ter esse domínio dos exercícios. Quanto mais exercício você fizer, mais domínio da prova você vai ter. Isso é um fato, entendeu? Então é muito bom diante de todos os vestibulares. Aqui é um vídeo pro Enem, então eu tô focando no Enem. Mas mesmo quando você está estudando para algo, é fundamental você fazer exercícios. E isso é muito importante, porque fazendo exercícios você percebe aonde você tá errando e corrige antes de errar no próprio vestibular, né? Então é muito bom você aprender com erro. Quando você faz um exercício e não consegue, errou, você vai focar em estudar, em ver o que aconteceu para você errar aquele exercício. Às vezes você acha que sabe a matéria, quando vai fazer um exercício, putz, não sei onde começar. E esse é o problema da prova do Enem. Por isso, por favor, peguem o ritmo de fazer exercícios, peguem as provas antigas, tem muitas provas do Enem para você praticar, tem muitos simulados na internet onde você consegue praticar e melhorar a sua interpretação, melhorar a sua forma de resolver exercícios. Então isso é muito importante e é a minha primeira dica e imagino que uma das principais que eu posso dar para vocês. A segunda coisa que eu falo é dominar a matemática básica. Matemática básica aparece praticamente em toda a prova do Enem. Você precisa ter um domínio muito grande dessa matemática para se sair bem. Ainda mais ajudar a sua nota do TRE acertando essas questões consideradas mais fáceis. Então, o que entra nessa parte de matemática básica? Você deve imaginar, né? Entre as 4 operações, que parece bobeira falar aqui, mas ela está presente em toda a prova do Enem. Então, adição, multiplicação, divisão e subtração. É legal você dominar também essas operações entre números decimais, aqueles famosos números com vírgula. Então aparece muita multiplicação de números decimais, aparece divisão de números decimais e você precisa ter esse domínio, senão você pode errar por uma bobeira durante a prova. Também engloba razão e proporção, a mais conhecida regra de 3. Porcentagem aparece muito na prova, além de interpretações de gráfico e propriamente as interpretações de questões também, que são uma parte da matemática básica, que é fundamental você focar. Não sei que época do Enem você está assistindo esse vídeo, mas a primeira coisa que você deve focar em estudar, em ter um domínio profundo, é essa parte da matemática básica, ok? Então,
razão, proporção, regra de 3, porcentagem, as 4 operações básicas, números decimais, fração e também interpretação de gráficos ou interpretação das questões. São coisas da matemática básica muito importante para você e bem na prova. E a minha terceira dica é focar nos assuntos que mais aparecem. Aqui também entra a matemática básica, mas como a gente já falou dela, a gente vai falar de outros assuntos que aparecem bastante na sua prova. Então a gente tem geometria plana, geometria espacial, que entra um pouquinho de área, volume, que se você já fez uma prova do Enem, você com certeza já viu. Também temos estatística com média, moda, mediana, interpretação de gráficos, também aparece bastante estatística aqui, e é um assunto que você precisa saber, porque sempre aparece na prova. Temos também funções e equações. A que mais aparece é a função do primeiro grau, a equação do primeiro grau, mas a gente também tem presente ali bastante a equação do segundo grau e função do segundo grau. É legal você dar uma focada também. Notação científica também é uma coisa que aparece na prova do Enem. Teve muitas vezes que era uma questão simples perguntando, como esse número é escrito em notação científica? E é legal você revisar, é legal você tirar um tempinho para você dar uma olhadinha em notação científica, que muitas vezes também pode te ajudar na resolução de muitas contas, né? Você multiplicar pela potência de base 10. Então é algo que você também é legal separar um tempinho para dar uma olhada nessa parte de notação científica. Outro assunto que está sempre presente é probabilidade. Esse nome assusta um pouco, você fica, meu Deus, probabilidade é muito difícil, mas tem questões na prova do Enem de probabilidade que são super simples. Apenas uma razão, apenas uma interpretação, tá? Teve uma questão que caiu aí no Enem, que eu posso deixar aqui do lado, que era muito simples e às vezes quando você vê, probabilidade, você se assusta, meu Deus, Mas calma, não se desesperem, tem questões de probabilidade que são super simples e você não pode errar bobeira ou preguiça de ler a questão. Então, sim, você deve focar também em probabilidade, porque tem questões super simples de serem resolvidas. E minha quarta dica, se sobrar tempo, foque também nos conteúdos um pouquinho mais avançados, mas que por muitas vezes estão presentes na prova. Não é a maioria na prova, pode sim aparecer uma questão ou outra, são considerados mais difíceis, então não são aqueles conteúdos que eu te aconselho a fazer 1000 exercícios e focar, porque pra mim o mais importante é você saber isso que eu falei até agora, tá? A parte de matemática básica, a parte de geometria, a parte de estatística, a parte de função. Pra mim, esse é o essencial pra prova. Mas se você estudou tudo, já craque de todos aqueles conteúdos, aí sim você pode dar uma olhadinha em algo mais aprofundado. E aí entraria um pouquinho de combinatória e probabilidade que estão muito presentes na prova do Enem. Em questões mais elaboradas, em questões mais difíceis, temos PA e PG, trigonometria, algumas questões de sistema e logaritmo que aparecia mais, mas já vimos que o ano passado, o Enem de 2021, não apareceu. Então, se sobrar tempo, já sabe do que você pode dar uma olhadinha e garantir algumas questões, às vezes mais difíceis, na prova. E por último, eu vou repetir de novo, resolva exercícios. Eu vou falar mais uma vez para você não esquecer e para você não deixar passar batido. Resolver exercícios é muito importante. Então, se sobrar tempo, você pode justamente pegar a prova do Enem e na parte de matemática, que ela tá pro meio, pro final, né? Ó, aqui, matemática e suas tecnologias. E resolve a prova inteira, vai, se você tiver tempo um dia, faz um simulado da prova do Enem, coloca um cronômetro se você quiser e resolve os exercícios. Tá? Resolve. Conseguiu resolver? Ok. Deu certo. Não conseguiu? Putz, tem que estudar isso aqui melhor, hein? Faz uma marcaçãozinha, faz um círculozinho que você precisa voltar naquele exercício, que você precisa revisar aquele conteúdo. Isso é muito importante para você ter domínio do que você sabe e do que você não sabe, tá? Então é muito legal essa prática da prova do Enem, ter essa constância em fazer exercício, gente, de verdade. Eu preciso repetir porque vocês precisam fazer exercício para entender matemática e saber aquilo que você tem mais dificuldade. E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Foi um assunto mais geral de como você pode se preparar para a prova do Enem, mas se vocês quiserem, posso tentar trazer uns conteúdos mais específicos de cada conteúdo do Enem, ou sobre o TRI, ou algo que vocês queiram saber. Então deixe nos comentários
qual a pergunta, qual a ideia do próximo vídeo que vocês querem ver aqui pro canal, que eu vou tentar gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra saber um pouquinho mais de matemática. Espero que tenha ajudado!